E a gente sempre orou por Deixa eu isso. só abrir um parênteses Sim. aqui. A gente estava lá na cidade, né, em Itapera, né, a gente estava, né, trabalhando ali, e a gente conheceu esse povoado, né, Piedade. A mesma proporção que a gente tinha antes, a gente vai conhecendo os povoados e conhecendo, né, pessoas. Eu lembro que a gente chegou numa casa onde a gente viu uma família, né, sentada e paramos ali para poder conversar. E a gente sempre fala, ó, nós somos, né, missionários e a gente começa ali, né, a nossa conversa. E no final ali da conversa a gente pediu para poder orar. A gente disse, será que a gente pode orar por vocês? E essa mulher da comunidade disse assim, sim, pode. A gente orou ali por ela, beleza, saímos. Isso foi numa sexta-feira. Quando foi na quarta-feira, a gente foi, encostou na casa dela, né? A gente tem uma Kombi, e a gente encostou a Kombi lá na casa dela. Quando a gente foi, ela chegou e veio assim, né, correndo. E ela falou assim: Nossa, eu estava aqui esperando, né, vocês e procurando, porque eu tenho que contar algo. E ela disse que naquele dia ela estava sofrendo muito, ela tinha dor porque que ela tinha, né, hemorragias. E isso há bastante tempo, né, Ela tinha um né, Vivian? tumor que causava É um tumor hemorragia que nela. causava aquilo ali. E ela disse que naquele dia, quando a gente orou por ela, ela foi curada. Ela disse que estancou, ela não teve mais, né, o A sangramento, hemorragia. né, a hemorragia. E ela ficou, né, curada. E ela pediu para a gente fazer um culto na casa dela para poder agradecer ao Senhor. Aham. E ela disse assim: e eu queria muito convidar algumas pessoas. Eu posso? A gente, lógico que pode. Deve. Melhor impossível, né? Jesus abriu a porta. E essa mulher, né, a Cineide, ela convidou algumas pessoas. Então a gente chegou num povoado pequeno, tinha mais ou menos 70, Tava 80 pessoas. lotado, assim, Estava esse culto lotado que o ela quintal da marcou. casa Ela dela. convidou 70, 80 Tinha pessoas. muita Aham, gente, ela muita saiu a gente. convidar e o convite dela falou assim: Eu preciso contar algo. E é algo super importante. Então ela foi E convidando ela as não falava o que pessoas. era. Não, Não. não, Muito bom, eu muito preciso, bom. né, contar algo. Então aí foi o pessoal. Ela disse que ia fazer um louvor, né, e iria falar algo, né, importante. Então ela pediu para poder contar o testemunho dela e ela contou o testemunho dela de como o Senhor curou ela. E depois eu tive a oportunidade de pregar o evangelho ali. E eu lembro que depois disso aí começa uma história com essa família. A Cineide, ela virou, assim, o que a gente chama mesmo de uma missionária. Ela é uma missionária com a gente hoje, com o trabalho lá, porque através dela e do testemunho dela e da ousadia dela mesmo, da pregação do evangelho, ela começou a levar, a gente plantou uma igreja ali e ela é hoje uma das colunas da igreja ali, a igreja que a gente chama de Igreja do Sertão, né? Aham. Todas têm esse nome, Igreja do Sertão, ali em Piedade. E é muito lindo, Douglas, porque a Cineide é uma mulher, assim, muito simples, uma mulher cheia do Espírito Santo, que não sabe ler, mas ela ouve a Bíblia em áudio, e aí ela decora os versículos e ela prega na igreja, através daquilo que ela decorou. É uma intercessora, uma mulher de Deus. E esse ano passado foi muito lindo, porque depois do nosso tempo em São José da Tapera, que são muitas histórias, a gente volta para Maceió e ali já estava iniciando uma plantação de igreja. E aí a gente ficou durante 3 anos servindo, trabalhando na plantação dessa igreja na capital novamente. E aí a gente sempre faz uma conferência de mulheres lá. E aí na última conferência agora, do ano passado, eu tinha ido umas semanas antes lá no Sertão e eu falei, Cineide, queria te fazer um convite. E aí ela falou, fala, minha amada, que ela é uma pessoa muito, muito gentil. E ela disse, eu falei, eu queria te convidar para você ir falar na nossa conferência de mulheres. E ela falou, Vívia, eu nunca fui para Maceió sem ser para o hospital. Foi muito lindo, assim. Eu falei, Cineide, pois bem, então dessa vez você não vai para o hospital. E aí ela foi lá para nossa casa e a gente pôde, assim, servir ela, vai lá à praia. Ela nunca tinha ido à praia e a gente pôde viver essas coisas com ela. E ela falou na conferência de mulheres para 500 mulheres. E foi uma coisa linda ver a Cineide lá, porque a gente vai vendo como o evangelho tem esse poder, né? De colocar uma sertaneja junto com o pessoal da cidade na mesma mesa. Tinha médica ali, tinha enfermeira, professora, quilombola. Estava todo mundo ali naquela mesma mesa, naquela Isso é o noite. reino, né? É o reino. E 500 pessoas, 500 mulheres, podendo ouvir o testemunho da Cineide e saindo de lá, assim, todo mundo encorajado com o tamanho daquilo que ela carrega no Senhor, né? Uma mulher de Deus, ela orou lá
Depois todo mundo falou, meu Deus, eu quero levar a Cineide não sei aonde, quero levar a Cineide. Uma mulher cheia do Espírito Santo, né? Uma coluna da Igreja do Sertão em Piedade. E a missão que a gente faz parte, que é o Íris Global, ele tem uma frase que causa sempre muito impacto na gente, né? Que é Stop for the One, que é pare por um. E isso é algo que a gente carrega muito como missão, parar por uma pessoa. Às vezes você não vai ganhar uma multidão, mas você vai ganhar uma pessoa. E com essa uma pessoa... Ela é a samaritana, né? eu ia até mencionar isso. A chave da cidade. Exatamente. Uma pessoa, você parar por ela. Às vezes a gente está olhando para a multidão e a Cineide, né? E muitas Cineides, e a gente poderia contar muitas outras histórias de homens e mulheres que a gente parou por um e a gente viu o efeito que isso causa dentro da sua família, dentro da sua comunidade, e a gente mal pode imaginar além fronteira da sua comunidade, né? Como, por exemplo, a história da Cineide. A gente gosta muito de contar porque é uma mulher assim que é o retrato do sertão, né? Uma mulher assim com todos os desafios de uma sertaneja, mas uma mulher resiliente e cheia do Espírito Santo que nos ensina. E isso que você está falando, que é uma das grandes pregações e falas da Íris, né? Global. Eu sempre ouvia a Heidi Baker falando disso. Isso é tão importante, né? Acho que até para todo mundo estar aqui com a gente hoje, ouvindo e assistindo, porque hoje há uma paralisia quando a gente olha e vê o tamanho do desafio que está pela frente, né? Então, você fala assim, tem 1 milhão de ciganos, me dá uma paralisia aqui de fazer, tipo assim, e eu vou fazer o quê? Tem 2.000 grupos não alcançados aqui na Bolsa. Aí você fala, eu vou fazer o quê? Quem sou eu para isso? O que eu vou fazer? Então, assim, a gente pode ser paralisado diante do grande desafio dos números, né? Então, eu fico imaginando os discípulos ouvindo. Agora vão e prega o evangelho aqui. É a grande comissão. Né? E aí prega aqui em Samaria, na Judéia, até os confins da terra. A gente podia paralisar e falar, quem sou eu para confins da terra? É uma missão impossível, É uma missão impossível. E é realmente uma missão impossível. Agora é isso, né? É você saber assim, não, que Deus não está esperando que você alcance todos os ciganos do Brasil. Deus está esperando que você pare para um. Né? Pare por um. E uma coisa muito poderosa, Douglas, é a gente ter a certeza que nós estamos envolvidos numa missão que a gente já sabe o final dela, vai dar certo. Já ganhamos. Nós já ganhamos. E isso sempre me encoraja muito, porque por muitas vezes, né, às vezes a gente sofre com isso, né, de falar, meu Deus, é muita coisa. Principalmente os lugares que Deus nos colocou, você tem questões sociais que mexem muito com o seu coração, de injustiça, de violência. Mas quando eu olho para o final dessa história, isso me encoraja a prosseguir. E de saber, Douglas, que o nosso Deus, o Deus que a gente serve é um Deus que está em missão. E ele nos garantiu lá em Mateus 24 que esse evangelho vai ser pregado em testemunho a todas as nações. Isso vai acontecer. Aquilo ali não é condicional, sabe? Isso é um fato. É uma notícia exatamente. E é uma notícia que eu me sinto, né? A gente fala isso muito como família, muito abençoado de poder participar de alguma forma. Sabendo que são pequenos tijolinhos e sabendo que hoje no mundo missionário, tem um monte de gente anônima botando, sabe, esses tijolinhos e que no fim a gente vai olhar e vai dizer, deu certo. Eu fico imaginando, né, o Deus, criador de tudo, o dono da própria missão, ele poderia fazer tudo isso, né, sozinho. Ele poderia usar qualquer coisa que ele quisesse, usar anjos, mas ele nos dá o privilégio de entrar na própria história dele, de ser participante dessa missão redentiva da criação. Então, quando nós somos convidados, eu acho que tira um pouco, Douglas, essa questão do peso, sabe? Eu não tenho o peso de ser, né, missionário. Eu tenho o privilégio de ser convidado a participar da missão de Deus no mundo. Então, isso nos encoraja todos os dias, sabe? Diante de todas as histórias, daquilo que a gente, né, viveu, de saber que existe ainda mais, porque o nosso Deus, ele continua em missão, sabe? E nós somos participantes, né, disso. Muito bom.